Olá, sejam muito bem-vindos aqui a essa live. Vamos iniciar mais um dia do nosso Detox Emocional, que é o meu projeto aqui, onde eu entro de segunda a sexta, às 8h50 da manhã, para realizar trabalho de limpeza, de cura emocional, de liberação de emoções velhas, antigas, do passado. Emoções que geram pensamentos e crenças limitantes, que sustentam pensamentos negativos e crenças limitantes. As nossas crenças e pensamentos, elas são mantidas, fortalecidas e são mantidas e fortalecidas pela energia das emoções velhas que nós carregamos de eventos, de situações que a gente viveu no passado. Então esse é um projeto para fazer essa limpeza dessas toxinas emocionais que tem como consequência problemas de relacionamento, ansiedade, estresse, depressão, padrões de autossabotagem, padrões negativos de comportamento na área financeira, até mesmo com relação à saúde física. Então, diariamente eu tenho entrado aqui para a gente fazer esse processo de liberação, de cura de crenças e emoções do passado. Bom, e eu uso para isso a técnica da EFT, né, a técnica de liberação das emoções e sentimentos, onde a gente vai tocar em meridianos de acupuntura para dissolver, curar esse conteúdo emocional. E para você participar, para você ter benefício aqui no Detox, eu quero dar para você a seguinte instrução. A primeira coisa que você vai fazer é lembrar de alguma situação do passado que, ao ser trazida à tona agora, nesse momento, para a sua lembrança, né, para a sua mente, ela provoca algum tipo de emoção negativa. Então traz à tona alguma lembrança do passado que traga alguma sensação desconfortável, algum sentimento que não seja agradável. Então procura focar em uma única situação, tá? Então traz à tona uma lembrança de um evento que, ao ser trazido para a sua memória, nesse momento você sinta algum tipo de desconforto. Anota isso em algum lugar, pode ser num caderno, pode ser num papel, pode ser no computador, onde você quiser. Anota que memória foi essa, né? Quando foi que isso aconteceu, com quem. Dá um título bem breve, bem resumido, só para você depois lembrar o que foi que aconteceu. E aí você vai perceber qual é a imagem que surge quando você pensa nessa situação. Qual é a sensação que aparece no seu corpo quando você acessa essa memória. E qual é a intensidade, numa escala de 0 a 10, dessa emoção. Anota, deixa de lado essa anotação, pode esquecer que ela existe inclusive, e você vai simplesmente depois me acompanhar aqui no Detox e fazer as rodadas de EFT junto comigo. Alguém vai entrar comigo aqui ao vivo, não sei quem ainda, e eu vou trabalhar com essa pessoa que vai entrar a questão dela, e a sua questão ela vai ser trabalhada paralelamente pelo seu subconsciente. Você vai usar o poder de processamento de dados do seu subconsciente para que você ganhe o benefício da limpeza sem você ter que estar focando naquilo, prestando atenção naquilo que você escreveu, tá? Então, basicamente é isso. E para você participar aqui ao vivo, o que é que eu recomendo? A primeira coisa, você já autoriza, se você está entrando aqui, que a sua imagem fique gravada e esse conteúdo vai para as minhas redes sociais. IGTV, Facebook, YouTube e outras redes sociais que venham a surgir. Então, e quando você entra aqui ao vivo, pode surgir coisas bem pessoais, questões suas e questões familiares. De repente surgem, né, situações que você relata com outras pessoas e tem gente que vai ver isso daqui, né? Então talvez sua mãe veja, seu pai veja, seu amigo veja, seu marido veja, eu não sei quem é que vai ver, mas outras pessoas certamente que você conhece podem ver esse vídeo. Então você já autoriza de antemão que o seu vídeo fique exposto online para qualquer pessoa assistir. Então você só entra aqui ao vivo se você permite isso. E agora vem as recomendações. Você, de preferência, ter um fone de ouvido para ajudar na qualidade do som e não gerar eco. Tá com o celular carregado, porque se a bateria estiver fraca, você não vai conseguir estar aqui comigo muito tempo. E, de preferência, ficar perto da fonte do Wi-Fi, se você está usando Wi-Fi,
para que a gente tenha uma boa qualidade de conexão, tá bom? Então é isso. Então, se você quiser entrar aqui agora ao vivo comigo para fazer esse trabalho, escreve aqui "eu quero". Eu vou aguardar aqui, Tem uma pessoa que já falou aqui antes, deixa eu ver quem foi, tá? Então, se você quer entrar ao vivo comigo aqui para fazer o trabalho de limpeza emocional, escreve "eu quero". Olá, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? É Luciênia, não é isso? Isso, Luciene. Tá. Então você está ciente que está sendo gravado e que vai ficar exposto nas redes sociais. Sim, Ok. E você já fez EFT antes, alguma vez? não. Nunca praticou a técnica, mas tem assistido aqui alguma coisa? Sim, te conheci por uma entrevista que você deu pro Érico e vim para cá para aprofundar meus conhecimentos nessa tua área que muito me interessa. Certo, interessante. Você assistiu algum detox emocional antes, alguma live dessa que eu fiz anterior? Eu assisti e foi muito importante para mim entender alguns processos de autorregulação na infância. O último que eu assisti foi sobre aquela senhora que tinha problema daquela memória de não aprender os números romanos. Uhum. E como eu estudo parentalidade positiva, disciplina positiva, comunicação não violenta, isso foi muito importante para mim fazer uma ponte com esse outro lado também que existe, que muitas vezes a gente não mergulha, né? De saber que há um inconsciente também da Opa, tá criança cortando um e do pouquinho. adolescente que pode estar Cortou um pouquinho, tá? Travou. Você falou assim, fazer não uma foi ponte para... fazer uma ponte com essas memórias, porque eu tenho um trabalho nas redes sociais, onde eu trabalho resiliência, parentalidade e adoção de crianças. Então, eu sempre Uhum, estou em contato com essas temáticas, né? E a gente trabalha uhum, muito a questão da disciplina positiva, mas aí fica muito superficial. E aí as uhum, suas técnicas, os seus estudos, dá para a gente aprofundar isso, para saber que essa criança que foi adotada, principalmente as crianças adotadas com idade maior, elas têm também esse outro lado guardado que essas técnicas mais superficiais a gente não consegue chegar lá, né? uhum. A gente tem que entender, mesmo que a gente não tenha essa competência, mas que essa emoção, esse sentimento pode estar guardado lá. Com certeza, né? Então, disciplina positiva é um assunto também que eu já estudei, que eu uso também, a gente usa em casa com o nosso filho, né, com o João. Comunicação não violenta, nunca estudei mais profundamente, mas já li também a respeito, eu acho muito bom, também é um tema bem interessante. E, é importante a gente entender que você consegue se comunicar de forma não violenta com a pessoa, quanto mais em paz você tiver. Mas se você é uma pessoa que guarda rejeição, mágoa, raiva, frustração, vai ser muito mais difícil se comunicar de uma forma não violenta. Vai ser mais fácil, o seu impulso natural vai ser se comunicar de uma maneira mais agressiva, mais violenta, que gera mais conflito do outro lado. A mesma coisa é a prática da disciplina positiva. Se você tem um histórico emocional complicado, difícil, cheio de crença, emoção que você carrega do passado, como é que você vai conseguir com seu filho ter paciência, respeito e firmeza ao mesmo tempo, né? A chance de você passar disso para agressividade, para violência, é muito grande. E também a criança, né? Quanto mais carga emocional ela guarda do histórico dela, mais ela vai ter um comportamento desafiador, difícil de lidar. Então, trabalhar as emoções, com certeza, nos ajuda a implantar essas técnicas e metodologias de uma maneira muito mais fácil, né? Muito mais simples. Você se torna até mais intuitivo na hora de aplicar, porque você está em paz e você não fica mais projetando todo aquele lixo acumulado na criança, né? E se você ajuda a criança também a se liberar, o comportamento dela também muda, né? Se ela está menos tensa, não está mais se sentindo rejeitada, então vários comportamentos acabam desaparecendo. Então, bem interessante a fusão de uma coisa com a outra, né? Sim. Trabalhar a parte comportamental, trabalhar essas técnicas,
e também um trabalho de liberação emocional profunda, como esse que a gente faz com a técnica da EFT. Mas vamos lá, eu queria saber qual a situação do passado que você quer limpar agora. Eu tenho umas crenças limitantes com relação à autoeficácia, a não ser capaz, né? Eu estudo resiliência há mais de 12 anos. Resiliência de forma científica mesmo, já fiz mestrado e doutorado na área. Mas talvez eu tenha buscado até essa área de estudar com profundidade isso, porque aquela voz que você não é capaz, que você não é digna, que você não vai conseguir, ela me acompanha a vida toda. Então, assim, eu posso estar subindo uma montanha que eu acho, não, essa montanha eu não vou conseguir. Aí eu sempre, por desenvolver resiliência de forma intencional, eu consigo subir a montanha. Mas quando chega lá em cima, aí vem a síndrome do impostor, não é? Alguém me colocou aqui, não foi porque eu tinha condições de estar aqui, foi fruto do acaso. Foi E aí sorte, foi, sei lá. Exatamente. Aí todo esse percurso de subir nessa montanha perde-se o valor. Aí vem outra montanha, aí vem todo esse sentimento de novo. E isso me impede de alcançar voos mais altos e de concretizar sonhos, por exemplo. Eu tenho um ano que eu trabalho na internet levando informações sobre um processo de adoção, sobre a jornada da adoção, sobre o que é adoção, pré e pós-adoção. Eu tenho 4 filhos por adoção, além de ser formada em psicologia, e psicologia do desenvolvimento e da saúde. Então, conhecimento prático e teórico eu tenho, né, sobre essa temática. Mas eu nunca consegui transformar isso num livro, transformar isso no workshop, transformar isso até em um curso online, agora que as pessoas estão em casa e me pedem, as pessoas me pedem. Porque eu sempre acho que não é suficiente. Eu sempre acho que eu não vou dar de forma suficiente, que minhas aulas não estão boas. Eu já tenho, você tem ideia, eu tenho 40 aulas feitas. Só no ponto de gravar e transformar, por exemplo, num produto digital. Mas sempre vem aquele sentimento, não tá bom, não vai ser legal, não vão gostar. Isso é muito limitante, né? Isso me atrapalha até profissionalmente. Certamente que sim. Eu já senti muitas dessas coisas aí que você estava me falando, tá? E foi um trabalho realmente de cura para poder me libertar disso e poder fazer o que eu faço hoje. E era meio que impossível para mim me expor, falar em público, ministrar um curso, enfim. Parecia impossível antes. Mas vamos lá. Sensação, então, qual é a crença que você falou? É incapacidade, eu não mereço, eu não posso, eu não consigo. Como é que você poderia descrever isso melhor? De não ser capaz, de não ser suficiente boa. Então vamos lá. Que é uma crença muito comum, que está presente em todas as culturas, em todos os lugares do mundo, tá? Mas vamos lá. Eu queria saber o que foi que aconteceu no passado, me traz a lembrança de uma memória do passado que ajudou a criar esse tipo de crença em você. Nem só uma memória específica, mas eu convivo com minha mãe mesmo, né? Eu costumo dizer que a gente tem que ser adotado pelas mães biológicas, né? Não é só adotar um filho de um abrigo, a gente precisa também ser adotado. E na minha infância eu não tive muito reforço positivo das minhas conquistas, eu nunca fui estimulada a ter sonhos. Então eu tinha 2 caminhos, ou eu ia para esse caminho de não ser nada, no sentido de não ter uma profissão, ou ia para outro caminho de conquistar isso para mostrar que eu sou capaz. E aí eu fui por esse outro caminho, mas aquela voz dizendo assim, tu não vai conseguir, tu não vai ser ninguém, tu não vai ser nada, ela é muito frequente. Então isso foi uma construção da infância. Tá, então você vai trazer uma lembrança, eu quero que você se conecte com uma lembrança onde você não teve apoio, onde você foi criticada, onde a sua mãe falou alguma coisa, enfim. Eu quero ancorar em uma lembrança específica, tá? Tá. Eu lembro de uma cena de uma discussão familiar, onde ela dizia assim, eu preferia ter tido só as minhas 2 outras filhas. Não sei por que você nasceu. E isso me marcou durante muito tempo, assim, sabe? Logo tem uma coisa que pesa muito, que é a questão da identidade. Minha mãe é loura, dos olhos verdes.
Minhas duas irmãs são louras dos olhos verdes. E eu nasci negra porque meu pai é negro. Então já tinha uma questão de identidade, assim, de eu não me conectar, né? Não me ver. Até chegou um tempo de uma vizinha dizer que eu tinha sido adotada, que eu não era biológica. E tudo isso é um conflito. Mas eu lembro de uma discussão muito forte quando ela disse isso, né? Não sei Repete por o que que ela você falou? nasceu. Não sei porque Não você sei por que nasceu. você nasceu. Eu preferia ter tido só minhas duas outras filhas, né? Como é que tá essa imagem? Tá próxima agora quando você lembra dessa cena? A próxima tá na sala de casa e ela falando isso na cozinha, lavando louça, assim, sabe? E foi um impacto, assim, porque eu já não tinha o sentimento de pertencer, de ser adotada, eu já entendo, né? De ser adotada. E E eu lembro disso. Agora, a minha emoção em relação a ela é zerada, porque eu fiz muita terapia, né? Vamos lá. Sou psicóloga e fiz terapia para zerar em relação a ter raiva dela, mas isso me Vamos machuca. lá. Vamos lá. Então não tá zerado, tá? Olha a Contradição. ilusão. Olha a ilusão. Não tá zerado. Não tá zerado. Isso me machuca, não tá zerado. Tá bom? Então, é muito importante a gente entender essa diferença do que parece que está curado ou do que já até melhorou. Você deve ter melhorado, certamente. Deve machucar menos, mas zerado não está. E o objetivo desse trabalho aqui é zerar, de verdade. É isso não machucar você mais. Nem um pouquinho. Sabe, nem assim 1 milímetro de machucar. Essa que é a função da EFT, é limpar isso profundamente. Está registrado no seu corpo, está registrado no seu campo emocional. E a gente vai fazer um trabalho para ir liberando isso, tá? Então, não sei até que ponto a gente vai conseguir fazer isso aqui agora, mas o objetivo do trabalho é zerar 100%, isso é possível, é plenamente possível, tá? Então, volta nessa memória que você me falou, olha para essa imagem que está bem próxima. Você tinha quantos anos mais ou menos? Tinha 14 anos. Foi logo quando ela se separou do meu pai saiu de casa e caiu o vazio, aumentou muito grande no meu coração, porque eu tinha muito ancoragem com meu pai. Depois que ele foi embora, eu me senti realmente uma estranha no ninho. Uhum. Agora, eu quero que você perceba o seguinte, você está dentro dessa menina de 14 anos, olhando para sua mãe, ou você está de fora olhando você e a sua mãe? Eu estou de dentro. Dentro. Qual é a sensação no seu corpo que surge quando você lembra dessa cena? É o desejo de não existir. E no Sentimento de não existir. desejo de não existir. Autoanulação, né? Não existir. E no seu corpo, onde é que você está sentindo isso? Angústia no coração. Vamos lá. Vou começar a fazer EFT junto com você. Você só me acompanha os movimentos, os toques que eu vou fazer e repete as frases que eu vou falar, tá bom? Você falou angústia no coração, não é isso? Sim. Mesmo que eu sinta essa angústia no coração, Mesmo que eu sinta essa angústia no coração, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa angústia no coração, Mesmo que eu sinta essa angústia no coração, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que naquele momento Mesmo que naquele momento eu tenha desejado não existir, eu tenha desejado não existir, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto uma angústia. Vai trocando aqui o ponto. Vai aqui na cabeça, isso. Eu sinto uma angústia no coração. Eu sinto angústia no coração. É como se eu ainda fosse aquela menina de 14 anos, É como se fosse aquela menina de 14 anos, olhando para minha mãe, olhando para minha mãe, lavando a louça lavando a louça e falando para mim. e falando para mim. Eu preferia que você não tivesse nascido. Eu preferia que você não tivesse nascido. Preferia ter só as suas irmãs. Eu preferia ter só as suas irmãs. E aquilo me impactou profundamente. E aquilo me impactou profundamente. Eu já não me sentia pertencente. Eu já não me sentia pertencente. E naquele momento, E naquele momento, esse sentimento se confirmou e se aprofundou.
esse sentimento se confirmou e se aprofundou. Eu sinto angústia no coração. Eu sinto angústia no coração. Só de lembrar dessa frase que a minha mãe falou. Só de lembrar dessa frase. Essa cena ficou bem marcada. Essa cena ficou bem marcada. Bem vívida na minha mente. Bem vista na minha mente. Me dando uma sensação de angústia. Uma sensação de angústia. De não pertencimento. De não pertencimento. Queria que você voltasse lá na cena. Olha de novo para a cena. Percebe agora como é que está a sensação de angústia no coração. Ela vem com menos carga emocional do que quando eu te falei pela primeira vez. Então, se estava numa nota... Quanto é que estaria antes? Quanto é que estava antes? Quanto é que está agora? Só para eu ter uma noção do quanto avançou. Antes estaria 10, porque quando eu sinto, eu lembro dessa memória, a memória que me machuca. E agora estaria com 8. Uhum. Como é que está a imagem ainda? Você ainda está dentro da menina de 14 anos olhando para sua mãe? Saiu de dentro dela, está olhando a cena ou continua dentro ainda? Agora já consigo ver ela de fora, chorando. A menina está chorando? Certo. Você está olhando para ela está chorando, está olhando para a mãe e tem aquela cena ali acontecendo. Né? A sensação ainda é angústia no coração ou mudou? Mudou, parece que tá assim meio... congelado. Frio. Frio no coração? Dormente. No coração, em que parte do corpo? O coração anestesiado. Uhum. Vamos lá. Mesmo que eu sinta meu coração anestesiado. Mesmo que eu sinta meu coração anestesiado. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que o meu coração tenha ficado congelado nessa cena. Mesmo que meu coração tenha ficado congelado nessa cena. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha sentido vontade de desaparecer. Mesmo que eu tenha sentido a vontade de me desaparecer. De nem existir naquele momento. De nem existir naquele momento. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu tinha apenas 14 anos. Eu tinha apenas 14 anos. Eu senti vontade de não existir naquele momento. Eu senti vontade de não existir naquele momento. Vontade de não ter nascido. Vontade de não ter nascido. De não ter vindo para esse mundo. De não ter vindo para esse mundo. Quando eu vi minha mãe falando. Quando eu vi minha mãe falando. Que achava melhor só ter tido as minhas irmãs. Que era melhor só ter tido as minhas irmãs. Naquele momento eu tive vontade de desaparecer. Naquele momento eu tive vontade de desaparecer. De nem existir. De nem existir. Me deu uma profunda sensação de não pertencimento. Me deu uma profunda sensação de não pertencimento. Coisa que eu já sentia antes. Coisa que eu já sentia antes. E que nesse momento foi reforçada. E que nesse momento foi reforçada. E essa memória me acompanha até hoje. E essa memória me acompanha até hoje. Parece que meu coração ficou congelado. Parece que meu coração ficou congelado. Paralisado naquele momento. Paralisado naquele momento. Adormecido. Adormecido. Para mais uma vez. Volta na cena. Olha para a cena. E vê como é que você está se sentindo. Aliviada. Não tem aquela respiração gostosa que você dá com profundidade? Foi essa respiração que eu dei agora na cena.
Certo. Você está dentro ainda da... Tá vendo ainda a menina e a sua mãe? Está mais longe do que estava antes? Está mais perto? Como é que está a imagem agora? A menina tá em pé e tá respirando, olhando com Ela muita naturalidade. está chorando ainda? Não, Está nítida a imagem? Está ficando mais longe do que antes? Ou está próximo? tá longe, ela já está depois da janela. Certo. Então vamos lá, só para explicar isso, né? O que traz a realidade para a cena é a emoção que fica impressa nela. Então a emoção é como se fosse a cola que gruda aquela memória, sabe? É como se fosse isso. Ela é a química que gruda aquela memória, muito próxima, muito vívida, muito intensa. Então a gente vai tocando nos meridianos, que vai dissolvendo essa emoção que está associada a essa memória, e a memória começa a perder a nitidez e a ficar mais longe muitas vezes. E aí vai dando também uma sensação que são sentimentos de estados de consciência mais elevados, que é a sensação às vezes de aceitação, de compreensão, de uma visão mais ampla daquilo que aconteceu. Então, no lugar de eu me sentir ali atingido pessoalmente por aquela situação, eu vou começando a ter uma compreensão maior, uma visão mais ampla. É como se eu entendesse agora que não foi pessoal contra mim, que foi apenas uma situação da vida que eu vivenciei, que naquele momento eu sofri, mas que tem razões para aquilo ter acontecido, podem surgir insights. Então, só estou te explicando o processo para quem está em casa também assistindo entender, né, que vai acontecendo essa modificação. Quanto menos carga emocional tiver, mais a gente vai chegando nesse estado de compreensão e vai deixando de nos afetar aquela cena. Mas, bom, volta lá de novo e eu quero saber se ainda tem alguma sensação de congelamento ou qualquer sensação negativa. Olha para a cena de novo e vê se ainda tem qualquer tipo de sensação negativa. Não, há uma neutralidade. A neutralidade. Eu vou fazer Posso te mais um. fazer? Pode falar. Você vai fazer mais Eu vou Eu fazer posso sim, fazer mas a pode pergunta perguntar. depois. É se a gente pode fazer isso com os nossos filhos de forma intencional. Claro, pode e deve fazer. Por que não faria? Tá, pois aí a gente faz e aí eu te pergunto com mais propriedade isso. Tá bom, vamos lá. Mesmo que naquele momento Mesmo que naquele momento eu tenha me sentido não pertencente, eu tenha me sentido não pertencente, sensação que eu carrego até hoje, sensação que eu carrego até hoje, eu me perdoo me perdoo, e me aceito profundo e completamente. e me aceito profunda e completamente. Mesmo que a minha mãe Mesmo que a minha mãe tenha falado daquela maneira, tenha falado daquela maneira, causando um profundo impacto emocional em mim, causando um profundo impacto emocional em mim. eu perdoo a minha mãe Eu perdoo minha mãe. e me aceito profundo e completamente. E me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha carregado essa imagem até hoje comigo, Mesmo que eu tenha carregado essa imagem até hoje comigo, me fazendo sentir incapaz, me fazendo sentir incapaz. eu me aceito profundo e completamente. Me aceito profundo e completamente. Você sentiu alguma coisa quando a gente falou sobre perdoar? Surgiu alguma sensação ruim, resistência, ou foi tranquilo para você? Foi tranquilo, porque eu já trabalhei tanto isso na terapia. Muito mesmo, muitos anos. Na psicanálise, né? Uhum, E foi um divisor de água, tirar esse sentimento de dentro de mim. uhum. Então, vamos lá. Essa cena ficou muito marcada em mim. Essa cena ficou muito marcada em mim. Uma sensação de não pertencimento.
sensação de não pertencimento. que até hoje se manifesta na minha vida. E até hoje se manifesta na minha vida. Se manifesta como sentimento de incapacidade. Se manifesta com sentimento de incapacidade. Não merecimento. Não merecimento. Toda vez que eu conquisto alguma coisa, Toda vez que eu conquisto alguma coisa, eu fico justificando eu fico justificando que foi coincidência, que foi coincidência, que foi por acaso, que foi por acaso, que foi sorte. que foi sorte. Tem um padrão dentro de mim Tem um padrão dentro de mim de não pertencimento, de não pertencimento, que gera esse tipo de sensação, que gera esse tipo de sensação de incapacidade. de incapacidade. E essa cena me marcou muito. E essa cena me marcou muito. Eu tinha apenas 14 anos. Eu tinha apenas 14 anos. Meu pai tinha ido embora. Meu pai tinha ido embora. Eu senti um vazio. Eu senti um vazio. Eu me senti um estranho no ninho. Eu me senti uma estranha no ninho. Eu não me identificava mais. Eu não me identificava mais. Meu pai foi embora e eu perdi uma referência. Meu pai foi embora e eu perdi uma referência. Ficou um vazio dentro de mim. Ficou um vazio dentro de mim. E aquela cena com a minha mãe me marcou muito. E aquela cena com minha mãe me marcou muito. Você sentiu alguma coisa? Um sentimento de alívio, né? Por poder verbalizar isso sem sentir a dor que eu sentia muito forte no passado. Uhum. Há 10 anos atrás eu não conseguia falar essa frase que você fez eu repetir. Qual frase? Eu perdoo minha mãe, não queria existir, porque hoje modificou muita coisa. Hoje tem muita vida dentro de mim. Minha pulsão de vida é enorme. Uhum. Então, modificou muita coisa. Então, foi bom reforçar esse sentimento que eu já vinha construindo com muita força, né, há um bom tempo. Uhum. Quando a gente faz EFT, a gente vai acelerar esse processo, né, dessa limpeza. Às vezes uma limpeza que poderia durar anos, sabe, meses a fio, falando sobre aquilo. A gente consegue acelerar muitas vezes o processo, né, de limpar aquilo em alguns minutos ou em poucas sessões. E a gente vai colhendo o resultado disso daí. Porque foi um processo, eu fiz isso da psicanálise, né? Então foi anos voltando a essas cenas, ressignificando tudo isso, né? Uhum. E aí eu queria te fazer uma pergunta bem importante para mim. Aqui eu faço lives todo dia, né? Com pessoas e a questão do trauma da criança que foi abrigada, da criança adotiva, é uma questão muito pertinente. E eu tenho percebido, né, na teoria e na prática, que tem crianças que passam por todo esse processo, que conseguem ressignificar a sua vida sem ter nenhum comportamento desafiador, de não ter memórias que tragam emoções negativas. Eu queria te perguntar, já que você estuda com muita profundidade isso, essas memórias realmente elas não existem ou elas estão guardadas? Na maioria dos casos, elas devem estar guardadas, pelo menos parcialmente. Não a memória em si, mas a carga emocional dessas memórias. Agora, se a pessoa realmente tem uma vida feliz, plena, se ela está... Porque como é que eu sei se a pessoa tem carga emocional acumulada mais ou menos? Você olha a vida da pessoa hoje. Né? Se está feliz, está pleno, é uma criança feliz, que se desenvolve bem, se torna um adolescente equilibrado, feliz, saudável, então certamente tem conteúdo emocional, porque todo mundo tem, a não ser que você tenha já atingido um outro nível de consciência que é possível chegar, mas que a maioria das pessoas não chegou, né? Então talvez você não tenha mais nenhuma carga emocional, mas é raro, você vai ter, mas talvez tenha menos, né? E às vezes acontece também do seguinte, né? A criança, ela às vezes é uma criança até feliz, que tem um comportamento que a gente pode dizer assim, tranquilo,
né, não desafiador, mas aí às vezes quando vai crescendo mais na adolescência começam a aparecer as situações, né, mais difíceis assim, né? Eu lembro de um caso que eu vi era uma história de uma intervenção que fizeram sobre drogas, de uma criança que tinha sido abandonada na Índia. Ela foi adotada por uma família americana. E quando essa criança era pequenininha, era uma maravilha, assim, eles não tinham nenhum problema, segundo o relato da família. Talvez tinham alguns problemas que eles não conseguiam identificar, mas eles não viam assim, nenhuma dificuldade nessa criança. Mas quando virou adolescente, esse adolescente começou a se drogar de forma muito profunda, sabe? De modo a gerar uma situação na família que tiveram que fazer uma intervenção de ter que expulsar de casa porque não tinha mais como conviver, ou se tratava e se internava, ou expulsava de casa porque não tinha mais como conviver junto, né? E a família sem entender o porquê disso. Ah, mas a gente acolheu e ele foi tão bem cuidado e demos tanto amor. Porque não entende o histórico emocional, né? Do trauma que isso ficou dessa criança que foi abandonada. Que na infância, na primeira infância, aquilo não se revelou de uma maneira intensa. Talvez tenham dado alguns sinais, mas que passou despercebido. Mas na adolescência veio com força total. Então eu acredito que tem pessoas que sim conseguem se curar de traumas de forma natural, sem fazer nenhuma terapia, sem fazer nenhum tipo de trabalho para isso. É muito bom ouvir isso de você, porque o foco é sempre no negativo, quando se fala em crianças por adoção. Você encontra 300 mil artigos científicos que o foco é aquilo ali, vai acontecer isso como se fosse uma coisa premeditada. E uma profecia. É muito bom reforçar com você o que eu acredito, o que eu vivencio, que tem pessoas que conseguem ressignificar isso, né? E outras sim, não, né? Isso. Isso é muito importante. E uma outra pergunta que eu queria te fazer é a pessoa que passou por essas dificuldades na infância, na adolescência, como eu e tantas outras que te acompanham. Como é que a gente pode escolher esse caminho de fazer essa engenharia reversa? Por exemplo, que com meus filhos eu fiz assim ao quadrado. Tudo que eu acho que faltou, eu tento trazer, né? De não deixar nenhuma marca, de não provocar nenhuma emoção negativa, de trabalhar com muita, para desenvolver resiliência, desenvolver capacidade de autoeficácia, que é o que falta em mim, de que sempre que é capaz, celebro cada vitória, e vão construindo. E hoje eu já vejo eles muito empoderados, com uma autoestima assim, muito forte, assim, de passar por situações assim, isso aí não é comigo. O que não é verdade não me atinge, aquela coisa bem, bem fortalecida mesmo. E aí comigo, o que eu consigo passar para eles nem sempre eu vivo, né? Tem muitas mentiras que me atingem ainda, né? Uhum. E esse caminho de transformação, como é que a gente pode fazer isso de forma intencional? Porque eu fiz de forma muito, assim, pontual, né? Como é que a gente pode transformar essa dor em algo construtivo para a gente não reproduzir isso na família? Você fez de forma intencional, sim, você buscou trabalho para se curar. Né? Você buscou, então você fez de forma intencional. Não foi assim, não foi acontecendo meio que por acaso, não. Você foi em busca, você estudou, você procurou esse caminho. Então você fez sim de forma intencional. A melhor forma de você transformar isso é você, na minha visão, é você limpar a carga emocional dessas memórias. Porque essa ressignificação ela acontece de forma automática quando você limpa as memórias. A carga emocional é que segura o significado negativo, a história negativa. A história negativa não se sustenta sem uma carga emocional ali que sustente ela. Entendeu? Então, eu tenho uma memória do passado onde a minha mãe me xingou. E eu sinto uma emoção muito ruim quando eu lembro disso. Aí eu lembro dessa memória, eu sinto uma sensação muito ruim. Essa sensação está associada com a história. Essa história pode ser consciente ou inconsciente. Ela pode ter aspectos conscientes e inconscientes. Então, o aspecto consciente. A minha mãe me xingou, ela não gosta de mim. Eu percebo esse pensamento surgindo. E o aspecto mais profundo e inconsciente é: eu não tenho valor. Tem algo de errado comigo. Eu não mereço ser amado. São geralmente frases que não vêm à nossa mente naquele momento. A gente costuma olhar para a cena e atacar a pessoa
ou ter pensamentos do tipo, ela não gosta de mim, ela faz isso porque ela é uma pessoa ruim, má. Então, essa história, tanto a consciente quanto a mais profunda, é o que está sustentando aquela emoção ruim. O que seria ressignificar num processo convencional? Você entender que o que a sua mãe fez não foi pessoal contra você, que o que ela fez foi uma projeção do que ela carrega, da história dela, que não tem nada de errado com você. É você entender isso, só que entender isso de uma forma talvez racional, ou pela compreensão através do conhecimento, às vezes leva anos para você realmente entender, não entender aqui, porque entender aqui talvez você entenda, você lê um artigo, um texto, ou alguém te explica isso, você fala, ah tá, entendi, maravilha, obrigado por ter me explicado isso, porém, quando eu lembro da cena eu continuo sentindo a mesma coisa. Porque você entendeu, mas você ainda, a emoção ainda está lá, grudada em você. Então a ressignificação ela não aconteceu de uma maneira profunda e total. Agora, quando você, mesmo sem explicar para a pessoa, ela não tem esse conhecimento, ela acredita que realmente ela tem algo de errado com ela, a mãe dela não gosta dela, fez de uma maneira pessoal para me atingir, e você usa a EFT para limpar essa emoção, é incrível como o diálogo da pessoa muda na hora quando você faz a técnica. Quando você termina, ela mesma, muitas vezes, vai falando, vai chegando no estado de compreensão e vai dizendo, nossa, a minha mãe estava só repetindo a história dela. Eu estou percebendo agora que não é que a minha mãe... eu sei que a minha mãe me ama, mas nesse momento ela, por alguma razão, ela projetou isso em mim. E aquela sensação que eu estava sentindo de que tinha algo de errado comigo, eu não estou sentindo mais. Mesmo sem você dizer nada disso para a pessoa, sem explicar nada disso para ela, ela vai chegando nessa sensação. Então, a ressignificação ela vai acontecendo por um caminho mais profundo, que é o caminho emocional, da liberação da emoção. Porque está tudo ali gravado na emoção. As histórias ocultas, as histórias mais conscientes e as histórias mais ocultas, elas ficam gravadas na emoção. Dissolveu a emoção, você se liberta daquilo. E a ressignificação é um caminho automático. Então, para você ajudar os seus filhos, a melhor coisa que você tem, né, para fazer é você curar essas emoções velhas do passado. Então, a gente trabalhou aqui uma memória só com a sua mãe. Uma. E já deve ter gerado alguma mudança. Quero que você depois perceba essa sensação de incapacidade, se isso de alguma maneira mudou, de alguma forma. Não sei o quão profundo isso vai mudar. Talvez mude 10%, talvez mude 50%, talvez mude 80%, não sei. Mas se não mudou ainda 100%, é porque tem mais memórias que ainda trazem, que ainda estão reforçando essa sensação de incapacidade. Então você falou várias coisas, né? Então você tem irmãs que são loiras, dos olhos claros, e você é negra, e talvez você tenha cenas de comparação, onde você foi comparada com suas irmãs. Tanto familiares comparando, como talvez a sua mãe comparando, como pessoas na rua comparando. Ah, será que ela é adotada? Ela é filha da empregada, ela é isso, ela é aquilo outro, sei lá. Né? Então talvez tenham memórias do passado que trazem essa sensação de ser comparada negativamente, de não pertencimento. Então o que você deve fazer é trazer à tona essas memórias e limpar a sensação que ela traz. Mesmo que a sensação não seja tão intensa. Ah, mas eu estou lembrando disso, agora nem é tão intenso assim. A gente fez essa agora, não parecia ser uma coisa assim brutal que fazia você chorar, mas ela tinha um efeito significativo. Sim. Ela era bem nítida, inclusive, né, trouxe uma emoção aqui no peito, né, você falou uma angústia no coração, mas não trouxe um choro, era intenso, mas não era devastador. Então você pega essas memórias, mesmo que elas não sejam tão intensas, e vai aplicando a técnica para limpar. Limpando isso, você vai começar a viver realmente o que você fala. As mentiras não vão mais te afetar. Não vai ser só uma coisa racional. E aí, pelo exemplo, você consegue ainda um efeito mais positivo nos seus filhos. E como está tudo conectado, existe uma consciência familiar. Né? Qual a idade dos seus filhos hoje?
Hoje, 14, 16, 17 e 10. 14, 16, 17, 10. Quanto mais jovem, maior vai ser o impacto do que você fizer em você. Sempre vai ter Mas impacto, né? chegaram para mim com 5, 6, 7, 8 e 9. Foi a Uhum. escadinha. Chegaram, né? Certo. Já chegaram grandinhos, né? E aí eu me preocupei muito em trabalhar isso, né? Ressignificar a dor, influenciar de forma positiva, e tenho feito esse trabalho. E graças a Deus eu acredito que tenho feito de forma muito positiva, porque são crianças e jovens que têm conseguido construir seus sonhos, né? Uhum. E assim, quando a gente fala em adoção, sempre vem, como você falou aí, uma história de algo que não foi bem sucedido. E as histórias bem sucedidas, elas são um pouco invisibilizadas. É por isso que eu abri a minha vida, né, para poder compartilhar as minhas experiências, tanto profissionais como de vivência, para dizer para as pessoas que as barreiras emocionais que as pessoas carregam, elas não são motivo para você deixar de ampliar a sua família por adoção ou começar a sua família por adoção. Você é uma prova que a gente já existe, né? A ciência nos possibilita aí muitas estratégias de a gente trabalhar tanto as nossas marcas como as marcas dos nossos filhos que vieram por adoção. Então, a Sim. intenção de ser mãe, de ser pai, de amar, deve ser maior do que essas barreiras que podem ou não existir. Porque esse Uhum. ou não também é muito invisibilizado. Eu fiz um curso no ano passado, 3 dias sobre trauma, e aí nos 10 minutos de terminar o curso, ela falou, mas também pode acontecer que crianças sejam adotadas e não tenham nenhum problema dos 300 mil que eu apontei aqui. Né? Então, Uhum. assim, foco no positivo sempre é muito negligenciado, na minha opinião. Então, eu venho trabalhando na É, internet com esse foco de dizer, pode acontecer e quando acontecer, vamos resolver. Mas isso não pode ser barreira para você achar que adotar uma criança é sinônimo de confusão, de problema, de desafio. E aí exato. você endossou isso e eu fico muito feliz de estar cada vez mais buscando pessoas que estudam com profundidade técnicas e ferramentas de a gente regular nossas emoções, ressignificar nossos traumas, para afirmar isso, né? Que o Exato. afeto, o cuidado é maior do que qualquer desafio que eu sou filha biológica tenho e tive. Você também tem os teus, e os filhos por adoção vão ter os deles ou não, né? Então, que fique muito, sempre bato nessa tecla, porque é uma tecla de reflexão que é muito importante para a Uhum. gente pensar nas 40 mil crianças que estão abrigadas hoje no Brasil. São cidades abrigadas, né? Que não têm a oportunidade de viver em família, porque muitas pessoas acham que adotar uma criança com mais de 5 anos não vai conseguir modelar, vai vir com trauma, vai vir com problema, vai fazer essas coisas que as pessoas pontuam, né? E não é verdade. A gente pode pegar uma criança até com muitos traumas e trabalhar e ela florescer, ela resiliar, ela ressignificar a sua vida, mudar a sua história, mudar toda a sua trajetória de vida, né? E eu acredito Sim. muito nisso. E você, essa manhã, você está me possibilitando enfatizar mais isso no meu coração. E eu acredito que as crianças que vieram para você, né, elas pegaram uma mãe muito esclarecida também. Então, que não é comum. Então, por que, é que as pessoas sofrem tanto? Porque elas não têm esse esclarecimento, não têm esse trabalho, esse autotrabalho feito. E aí é desafiador. Pega, né, a própria pessoa já tem suas questões mal resolvidas. Vem crianças que têm um histórico emocional de abandono, que sentem rejeição, né? E aí, junto uma coisa com a outra, a coisa fica desafiadora, fica realmente desafiadora. Então, é importante que esses pais busquem autoconhecimento, que esses pais se trabalhem bastante. Então, você teve sucesso certamente porque você vem se trabalhando há muitos anos. Então, essa não é a média das pessoas. A média das pessoas não está aqui nessa live. Não está aqui assistindo isso. Eu espero que cada vez mais pessoas que buscam isso sejam a média. Mas, infelizmente, ainda não é. A gente tem que entender isso, né? Não é a média. Está começando a crescer essa movimentação cada vez mais e mais pessoas buscando, mais e mais pessoas abertas para entender que isso é importante, porque há 15 anos atrás, se eu falar sobre esse tema, era mais difícil da pessoa captar, dela ouvir, dela entender. Hoje não, tem uma abertura na consciência para isso. Então, é possível sim que cada vez mais pessoas consigam adotar e o desafio ser menor, ser mais fácil de superar, até porque tem recurso,
Tem terapia, tem técnica, né? A disciplina positiva está crescendo muito, muito. Eu vejo muitos perfis aqui que eu sigo e está crescendo cada vez mais, né? E uma forma de tratar sem violência, e sem permissividade também, né? Porque é comum também passar de um extremo para o outro, né? Que é o que Do acontece. autoritarismo para a negligência, né? Para a permissividade. Ou a pessoa repete o padrão autoritário, ou então ela vai para o outro extremo da permissividade, da negligência, que também não é saudável, né? Então, e eu vejo cada vez mais perfis de disciplina positiva e centenas de milhares de seguidores. 100 mil pessoas seguindo, 120 mil pessoas seguindo. Isso é incrível. Mas Então, eu tenho uma hipótese para isso, porque é muito fácil você voltar lá no seu modelo autoritário e lembrar dessas marcas que você trabalha, desses traumas. Na hora que você vê que você tem um modelo de parentalidade autoritária, você consegue perceber tudo de angústia que você passou e que você não quer passar mais para o seu filho. Aí você quer fazer essa transição para um caminho mais democrático e com firmeza, né? E é muito isso. fácil se perceber nesse momento de... Só que nas gerações anteriores não se percebia. Não. Você compreende isso? Que não se percebia que isso é uma mudança da consciência coletiva, porque isso era repetido por gerações, o mesmo modelo. Violento, autoritário, criança não tem vez, criança não tem voz. Não tem voz. Isso foi repetido por gerações. De repente, a consciência vai se transformando e as pessoas começam a questionar esse modelo. Parece uma coisa meio mágica, assim. Como é que tantas pessoas estão despertando para isso agora? Por que não se despertava antes? Porque não tinha abertura na consciência para isso. Então são transformações que vão acontecendo e que vão influenciando o nosso pensamento. Por que tantas pessoas hoje buscam meditação? Por que tantas pessoas hoje estão buscando EFT? Se eu falasse de EFT há 30 anos atrás, talvez eu fosse ridicularizado. Eu comecei desde 2007, então naquela época já tinha uma abertura. Hoje a abertura é muito maior. Hoje eu consigo chegar em qualquer lugar, com pessoas racionais, céticas. Tem ambiente de empreendedor, por exemplo, né? E falar sobre isso e todo mundo entender, aceitar e falar, nossa, que maravilha isso, que trabalho interessante, isso faz total sentido. Ninguém questiona mais. É uma abertura na consciência que está vendo. Quando começou a questão da lei da palmada, aí deu essa abertura para pensar, não posso punir fisicamente e agora, né? Nós estamos ainda no momento de escolher ter uma parentalidade mais positiva, mais democrática, mas vai chegar um dia que isso não vai ser uma escolha, vai ser natural, não vai ser natural. Não vai ter essa opção de você educar seu filho batendo, gritando, humilhando, né, deixando ele se sentir pior para ele poder fazer um comportamento melhor, que é o modelo tradicional. Não vai mais fazer sentido isso. Não vai fazer mais sentido. Você tem que fazer ele sofrer para ele poder ficar melhor, né? Que é o tradicional. Né? Isso. Mas são mudanças que vão acontecendo. Bom, queria te agradecer aqui pela participação. Embora a gente tenha feito só um pouquinho de EFT, é possível que tenha trazido um impacto, sabe, na sua crença, no seu comportamento. Você vai observar isso depois e a instrução é continuar limpando a carga emocional dessas memórias. É só isso, é simples assim. É simples assim. Vai limpando e a sua vida com certeza vai se transformar. Essas crenças, elas vão ser revertidas completamente. Não deixar nenhum resquício desse sentimento de, será que isso foi coincidência? Isso vai desaparecer da sua mente se você for limpando essas memórias. Tá bom? Tá então bom. É isso. Muito obrigada. Obrigado. Foi muito importante essa nossa conversa. Um abraço, então. Tchau, tchau. Um abraço. Bom, então é isso. Mais um Detox Emocional amanhã, mais uma vez, às 8h50, ao vivo. Aqui a gente vai se encontrar. Quero que vocês voltem a pensar na memória que vocês escreveram no papel para ver se ela está diferente do que estava antes. Eu sempre dou essa instrução no começo da sessão. Você escreve alguma coisa sua, a gente trabalha aqui na sessão e o seu subconsciente vai limpar aquela memória. Então agora que terminou a sessão, olhe o que você escreveu e vê se tem alguma diferença emocional. Percebe se mudou a cena, se mudou a intensidade. E se ainda não zerou 100% a carga emocional, faz mais EFT para limpar essa carga emocional. Bom, e se você está vindo aqui no replay, comenta aqui embaixo, deixa comentário aqui nos vídeos.
envie esse vídeo para alguém. Tem um aviãozinho aqui aqui no Instagram, né? Você pode clicar no aviãozinho e mandar esse vídeo para outras pessoas, se você acha que isso pode ajudar alguém. Então compartilha, tá? Manda coraçãozinho aqui na live também, porque ajuda a ranquear aqui melhor esse conhecimento. E mensalmente eu faço um workshop online ao vivo com algum tema. É um workshop que tem um investimento mais acessível, trabalho em grupo para cura emocional. E você pode ir aqui no link da bio aqui do meu Instagram, clicar nele para entrar no grupo do WhatsApp que tem lá, o grupo VIP, onde eu falo sobre esse workshop, a data que o workshop vai acontecer, qual vai ser o tema e o valor do investimento. Então aproveita que são workshops com valor acessível e com trabalho de cura bem aprofundado, tá? Então sempre vai ter mensal. Eu devo fazer pelo menos um por mês, eu acredito. Um workshop por mês, tá? Com 3, 4 horas de duração para fazer trabalho profundo de limpeza emocional. Então vai lá para você saber, vai lá no grupo VIP, lá tem todas as informações. Hoje estamos juntos no workshop, beleza, maravilha. Se, por favor, tenho curiosidade de saber sobre isso, estou precisando muito de ajuda. Tá, isso que exatamente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Hemoterapias. O foco negativo é necessário para limpar, tentar colocar o positivo de cara pode gerar uma baita resistência. É verdade, é isso que acontece. Deixa eu ver. Tem uma pessoa aqui falando, você está perdendo a oportunidade de se trabalhar grande, se tratar com ele, que pena. Eu não acho uma pena, não. Eu acho que as perguntas que ela fez foram muito importantes. Tem coisas que a gente precisa entender primeiro, para depois a gente limpar. Então, eu acho que o foco principal do meu trabalho é fazer limpeza emocional, mas ter alguns esclarecimentos, algumas compreensões é muito importante no processo de autoconhecimento. Então, eu achei que foi bem aproveitada aqui a sessão, mesmo que eu tenha feito pouco EFT com ela. Eu achei que foi bem aproveitado. Tanto para quem está assistindo também ter compreensões mais profundas dos processos emocionais, e também para ela. Certamente ajudou a ligar muitos pontos, né? Então foi importante, sim. Mas é isso. Um abraço então e vejo vocês amanhã no Detox Emocional às 8h50.